Ana nunca conseguiu superar a tragédia que marcou a sua vida. O desaparecimento da sua filha moldou-a durante 25 anos, mantendo-a aprisionada num passado doloroso. Porém, um pedido do filho a levou a refletir, levando-a a embarcar em sua primeira viagem de avião. Durante o voo, uma comissária de bordo peculiar chamou sua atenção, desencadeando uma série de revelações inimagináveis que revelariam um passado oculto e revelariam segredos há muito enterrados. Naquela manhã, sob a suave luz do sol que se filtrava pelas cortinas da modesta casa de Ana, o ambiente exalava uma tranquilidade quase palpável. O cheiro de comida caseira começou a se espalhar pela cozinha, onde Ana preparava cuidadosamente o almoço. No quarto reinava um silêncio reconfortante enquanto a pequena Clara, com apenas 1 ano de idade, descansava tranquilamente no berço, o rosto angelical envolto em bons sonhos, um vislumbre da inocência que dela emanava. Enquanto isso, na sala do confortável apartamento que a família chamava de lar, o filho mais velho, Miguel, de 3 anos, era um turbilhão de energias sem limites. Ele estava assumindo o desafio de um novo jogo, transformando o sofá em obstáculos emocionantes. Cada salto foi uma pequena vitória, uma pista de obstáculos cheia de aventura e risadas. A dualidade dos filhos era evidente. Miguel, o pequeno furacão, irradiava vitalidade e vivacidade, mantendo Ana constantemente alerta, enquanto a doce Clara, uma pepita de tranquilidade, enchia a casa com a sua aura serena e amorosa, conquistando o coração de todos os que a conheciam. Dela, Ana já tinha avisado Miguel que as suas travessuras começavam a ultrapassar os limites de segurança. Para o menino, foi como se a mãe tivesse uma premonição, uma sensação de que algo inesperado estava à espreita. Não demorou muito para que um grito agudo e angustiado, seguido pelos gritos de partir o coração do menino, perfurasse o ar como uma flecha. Numa onda de ansiedade e medo, Ana largou tudo e correu para a sala. O que ela viu naquele momento teria feito o coração de qualquer mãe disparar de terror. Miguel, com o rosto manchado de sangue, estava caído no chão. O menino caiu e bateu a cabeça em uma mesinha, causando um corte profundo na testa. Com a rapidez de uma mãe, Ana pegou uma toalha e apertou-a contra o ferimento, tentando conter o sangramento que não parava. À medida que sua expressão mudou de preocupação para a determinação, ficou claro que seu filho precisaria de pontos devido ao ferimento. Enquanto o sangue latejava sob a pressão da toalha, Ana lutava para acalmar o pequeno Miguel, murmurando palavras de conforto enquanto as lágrimas se misturavam ao sangue. Surpreendentemente, Clara permaneceu dormindo, alheia ao caos que se desenrolava no apartamento. Com o marido ausente a trabalho, Ana percebeu que precisava de ajuda imediata e decidiu procurar Thelma, uma vizinha de confiança que morava no apartamento do outro lado do corredor. Thelma era uma velha conhecida da família, uma presença tranquilizadora em momentos de necessidade. Ainda segurando nos braços o choroso Miguel, Ana bateu na porta do vizinho com um olhar preocupado e exausto. Thelma, preciso levar o Miguel ao hospital com urgência. Você poderia cuidar da Clara enquanto ela dorme no quarto? Voltarei o mais rápido possível. Claro, Ana, respondeu prontamente Thelma, compreendendo a gravidade da situação. Vou desligar as panelas do fogão e já vou cuidar dela. Sua voz era gentil e compassiva. Ana saiu às pressas para o hospital, deixando a porta do apartamento entreaberta, gesto que permitiria a Thelma entrar com facilidade. Seu coração se encheu de preocupação ao sair, preocupada com a saúde de Miguel. Thelma, a vizinha, acabou demorando um pouco mais do que o esperado para cuidar das panelas no fogão. Minutos preciosos se passaram antes que ela finalmente se dirigisse ao apartamento de Ana. Quando Thelma finalmente entrou no apartamento de Ana, a sua atenção voltou-se imediatamente para o quarto de Clara, na esperança de encontrar o bebê ainda a dormir tranquilamente no seu berço. Ao chegar lá, seu coração gelou com a cena que descobriu: o berço estava vazio, como se Clara tivesse desaparecido no ar. Confusão e medo misturaram-se em seus pensamentos enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo. Como uma criança tão pequena poderia ter desaparecido sem deixar rastros? Clara não poderia ter saído do berço sozinha. Thelma iniciou uma busca frenética por todo o apartamento, procurando em cada recanto a pequena Clara. Ela olhou embaixo de cada cama, em cada armário, em todos os lugares que pudesse imaginar, na esperança de encontrar o bebê escondido em algum lugar. Numa altura em que os telemóveis ainda não eram uma realidade, Thelma sentiu-se impotente na tentativa de localizar a Ana e decidiu tomar medidas urgentes em chamar a polícia. Era crucial agir rapidamente, pois a ideia de que a pequena Clara pudesse ter saído sozinha do edifício era inconcebível. Alguém deve tê-la levado. Em poucos minutos, uma equipe policial chegou ao prédio, pronta para investigar a situação.
Os policiais revistaram cada apartamento, questionando os moradores em busca de informações que pudessem esclarecer o desaparecimento do bebê. A tensão era palpável enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido. Quando Ana finalmente voltou do hospital, foi recebida por uma cena inusitada de agitação no prédio, policiais em ação, moradores preocupados e um clima de apreensão pairando no ar. Quando ela começou a compreender a gravidade da situação, suas pernas cederam sob o choque e o medo. Incapaz de ficar de pé, Ana teve de ser apoiada por vizinhos solidários, partilhando seu desespero e preocupação. O que começou como uma manhã aparentemente calma e rotineira se transformou em um pesadelo inimaginável. Infelizmente, Ana e sua família não encontraram alívio para o pesadelo que os atingiu naquela manhã. Pelo contrário, tiveram que se habituar a viver no meio do tormento que se tornará uma sombra permanente nas suas vidas. Apesar de todas as intensas investigações e esforços policiais, não surgiu nenhuma pista significativa sobre o destino de Clara. Na época, as câmaras de segurança eram raras em comparação com hoje, tornando o mistério do desaparecimento ainda mais sombrio e difícil de resolver. O espectro do desaparecimento de Clara continuou a assombrar em particular Ana, que carregava o peso da culpa e da angústia sem nunca encontrar respostas para as perguntas que assombravam. Suas vidas ficaram para sempre marcadas por essa tragédia inexplicável, uma cicatriz que jamais desapareceria. 25 longos anos se passaram e a vida teve que continuar incansavelmente. O pequeno Miguel cresceu e se tornou homem, uma conquista da qual Ana tinha muito orgulho. O casamento de Ana enfrentou muitos desafios, principalmente pela dificuldade de seguir em frente após a perda de Clara. Porém, com amor, paciência e apoio mútuo, conseguiram preservar a união ao longo dos anos. Embora este modesto apartamento tenha sido o palco do momento mais doloroso de suas vidas, Ana recusou-se a se mudar. Ela insistiu em ficar ali, como se secretamente tivesse a esperança de que sua filha Clara pudesse um dia voltar para casa. Foi por isso que ela nunca concordou em sair de férias. Ana sentiu uma profunda necessidade de estar presente caso Clara voltasse inesperadamente. Apesar desta decisão, Ana nunca quis privar Miguel dos momentos de prazer e diversão que ele merecia. Ela sempre incentivou o marido a levar o filho nas férias, mesmo que nunca os acompanhasse. Foi um dia muito especial, o 28º aniversário do Miguel. Ele e seu pai planejaram uma viagem incrível, uma viagem que os levaria a um continente distante. A emoção estava no auge e a viagem prometia ser emocionante. Miguel fez um pedido especial este ano: mãe, gostaria de um presente muito especial este ano. Quero que você se junte a nós nesta viagem significativa. Ana estava prestes a usar a sua desculpa habitual e recusar o pedido, como já tinha feito tantas vezes antes, mas desta vez algo a levou a reconsiderar. Ela olhou para o filho com estrelas nos olhos. Tudo bem, meu filho, ela respondeu com um sorriso. Eu farei esta viagem com você. Foi uma decisão que marcaria uma virada em sua vida. O dia da viagem finalmente chegou e Ana se encheu de um misto de emoções. Além da apreensão de sair de casa por tantos dias, seria também sua primeira experiência de avião. Enquanto ela se preparava para a viagem, suas mãos estavam úmidas, suas pernas tremiam levemente e sua voz continuava tagarelando, manifestando claramente sua ansiedade. A tensão aumentou ainda mais quando a família descobriu que, por algum motivo, os seus lugares no avião tinham sido atribuídos separadamente, cada um deles numa fila diferente. Para Ana, que estava prestes a vivenciar o primeiro voo, isso significava fazer a viagem sozinha, sem o conforto da companhia do marido e do filho. O avião estava prestes a decolar e os comissários caminhavam pelos corredores, verificando os passageiros e se preparando para o voo. Foi então que um deles notou a expressão ansiosa de Ana, visivelmente preocupada com a situação. Com empatia e compreensão, ela se aproximou de Ana e gentilmente pegou sua mão. Senhora, está tudo bem, disse a comissária de bordo com voz suave e tranquilizadora. Estamos prestes a decolar e tudo ficará bem. Estarei sentado na frente, mas assim que possível voltarei para ver como você está. Ana estava tão nervosa que teve dificuldade em formar palavras. Ela simplesmente assentiu em agradecimento, com os olhos fixos em um ponto distante, incapaz de olhar completamente para a gentil comissária de bordo. O avião estava no ar e, finalmente, foi feito o anúncio para desafivelar os cintos de segurança. Fiel à sua promessa, a simpática comissária de bordo regressou ao lugar de Ana com um sorriso tranquilizador no rosto. Eu disse que tudo ficaria bem, não foi? Foi nesse momento que Ana finalmente conseguiu olhar diretamente para o rosto da jovem atendente e algo incrível aconteceu. Uma avalanche de emoções a dominou num instante, e sua voz lutou para formar palavras.
Com a voz trêmula, ela conseguiu articular apenas uma frase antes de desmaiar. Clara, é você. Ana foi rapidamente atendida por um passageiro que era médico e logo recuperou a consciência. Uma vez acordada, sua mente estava focada em uma coisa, e ela só conseguia gritar. O nome de Clara. A história do desaparecimento da menina estava prestes a ser resolvida de forma absolutamente surpreendente. Clara tinha uma característica única chamada heterocromia, onde a pessoa tem um olho de cada cor, e para deixar ainda mais incrível, a comissária de bordo também tinha essa particularidade, além de uma semelhança incrível com Miguel, o outro filho de Ana. Tais coincidências eram praticamente impossíveis. Quando a comissária se aproximou novamente, ela confirmou que seu nome era mesmo Clara. A comissária de bordo começou então a contar a história de sua vida. Clara explicou que sua mãe, uma mulher mentalmente instável, havia desaparecido da vida familiar há muitos anos. Ela voltou um dia segurando um bebê nos braços e afirmou que era sua filha. A bebê tinha uma fralda bordada com o nome Clara, e a família a criou apesar dos desafios decorrentes da instabilidade psicológica da mulher. Foi apenas alguns meses antes, com a morte da mulher que Clara acreditava ser a sua mãe, que ela descobriu a chocante verdade: esta mulher não era a sua mãe biológica. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e uma nova compreensão de seu próprio passado emergiu. Naquele momento, Ana teve um lampejo de memória. Ela se lembrou de uma mulher vagando pelas ruas do bairro no momento do desaparecimento de Clara. Esta mulher às vezes entrava nos corredores do prédio, mas ninguém suspeitava dela porque ninguém a tinha visto naquele dia específico. A revelação de que aquela mulher instável provavelmente estava vagando pelo prédio naquele dia fatídico, viu a porta do apartamento entreaberta e acabou levando a bebê Clara foi verdadeiramente chocante para Ana e Clara. Assim que o avião pousou, a família finalmente teve a oportunidade de se reunir. Foi um momento de nos conhecermos, repleto de emoções intensas mesmo em circunstâncias extraordinárias. A personalidade gentil e gentil de Clara era evidente. O caminho desta família ainda seria longo e repleto de descobertas, com muitos desafios e momentos preciosos pela frente. Mas Ana finalmente sentiu a paz, uma sensação de realização que procurava há tanto tempo. Ela estava pronta para deixar para trás o apartamento que tinha sido seu refúgio e sua prisão. Ela estava pronta para voar com a filha em direção a um novo capítulo em suas vidas. O passado é algo que nos pertence, uma parte fundamental de quem somos. Não pode ser apagado e muitas vezes nem sequer pode ser deixado para trás. No entanto, é fundamental lembrar que o tempo é um presente precioso e que devemos aproveitá-lo ao máximo com as pessoas que nos rodeiam e que nos amam. Quem sabe um dia as resoluções de histórias passadas se revelarão diante de nós, como aconteceu com Ana e Clara, trazendo surpresas e reencontros que jamais poderíamos imaginar. Se você gostou da história, deixe seu like, e esse outro vídeo que aparece na tela agora também pode te emocionar. Desejo-lhe uma boa visualização e até o próximo vídeo.